A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês acham que pessoas de mais idade, né, elas devem ou não pegar peso? Elas devem ou não fazer treino de força? Essa é a primeira pergunta que eu quero começar hoje para vocês. Então guarda essa pergunta. Pessoas de mais idade, né, igual eu falei, de 40 anos para cima, né, de 50 anos para cima, 60 anos para cima, idosos, deve ou não fazer treinamento de força, pegar peso? Quando eu falo pegar peso, nós temos que pensar também numa coisa que é muito importante: princípio da individualidade. O que seria isso, princípio da individualidade? Seria ajustar para cada indivíduo. Para algumas pessoas, 1 kg é muito peso. Para algumas pessoas, 100 quilos é muito leve. Então a gente tem que sempre respeitar esse princípio da individualidade, para não falar assim: nossa, Diego falou que minha avó tem que pegar muito peso, né? Não é assim. Então a gente tem que sempre respeitar o princípio da individualidade. E quem faz essa regulação de carga, né, de exercício, é o profissional de educação física, né, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa profissão. Então a gente tem que sempre respeitar o princípio da individualidade. Mas antes de começar a falar para vocês, de entregar essa resposta para vocês, eu quero falar para vocês o quanto que tem crescido essa população, né? Como que tem crescido essa população com a chegada da tecnologia, com a chegada das informações, coisa que não se tinha há tempos atrás, né? Imagine o seguinte: antigamente nós tínhamos em média 9% da população idosa. A previsão é que nós possamos chegar a 16% até 2030. Então imagine o seguinte: bebe água, gente, esquece não. Imagine o seguinte: a gente tem em média 9%, em 1990 nós tínhamos em média 9% da população que era idosa, e a previsão até 2030 a gente chega a 16% da população idosa. Olha só que fator curioso que eu vou dizer para você. Você sabia que a cada mês pode envelhecer, ou seja, entrar no período de terceira idade, ou seja, 65 anos mais, 800 mil pessoas no mundo? Então imagine que todo mês 800 mil pessoas, né, se tornam idosas. Então essa população está crescendo a cada vez mais. E com essa população crescendo, né, os estudos foram cada vez aumentando mais em relação a essa população. E claro, eu, como sou profissional de educação física, vou trazer para vocês vários estudos que direcionou, né, para essa área da população envelhecendo, como essa pessoa envelhecer com qualidade, ou como até mesmo passar treinamento, exercício para essas pessoas que chegaram a essa idade, né? Então, qual é o primeiro mito que a gente precisa de quebrar na nossa cabeça? Antigamente pensava-se que somente pessoas de terceira idade, né, de idade mais avançada, deveria fazer só exercício de endurance. O que seria isso? Geralmente relacionado com exercício aeróbico, né? Caminhada, hidroginástica. Então se associava que deveria fazer muito isso. Porém, nos últimos 10 anos tem crescido muito, muito mesmo, os estudos relacionando treinamento de força para pessoa de idade mais avançada, né? A pessoa, igual eu falei para vocês, de 40 anos em diante, 50, 60 e assim por diante, e os benefícios que isso pode trazer para essas pessoas, tá? Essas adaptações que acontecem no corpo da pessoa são adaptações fisiológicas, né? Ou seja, que acontecem no nosso sistema, são adaptações psicológicas e adaptações funcionais e hormonais, né? Funcionais são as coisas que a gente desenvolve no dia a dia, né, que vai se perdendo com o decorrer da idade, tá? Então, olha só, imagine que a pessoa vai envelhecendo. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo algumas funções ou vai diminuindo a qualidade daquele gesto motor, por exemplo, né, da qualidade do levantar, do sentar, do deitar, tudo isso vai diminuindo com o tempo, tá? Então, a pessoa, quando ela vai envelhecendo, uma das primeiras coisas que ela vai perdendo é força. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele imagina o seguinte: se você está envelhecendo, você não vai precisar de fazer tanta força mais. Então eu não vou gastar energia para colocar muita força em você se você não está usando,
né? E enquanto o treinamento de força vai totalmente oposto a isso. Se você está fazendo força, o corpo entende que você vai usar e cada vez ele vai te entregando mais força. Agora olha que fator interessante. Nós vamos perdendo massa muscular com o decorrer da idade. Por isso que eu falei com vocês no início da live, para as pessoas de 40 anos ou mais não sair da live e não deixar de ouvir as informações que eu vou trazer para vocês agora. Pessoas de 40 anos em diante, elas costumam perder 8% de massa muscular por década. Ou seja, a cada 10 anos, a pessoa perde 8% de massa muscular. Isso acontece até chegar aos 70 anos de idade. Quando chega aos 70 anos, aí já fica um pouco mais difícil. Isso praticamente dobra, passa para 15%. Então, era 8% de 40 até 69 anos por década. Você perde 8% de massa muscular. Isso passa para 15% após os 70 anos. Daí, então, a importância de fazer o treinamento de força para essa idade. E mais à frente eu vou falar dos benefícios e o porquê fazer disso aí para vocês. Basicamente, nós temos 3 tipos de fibra muscular. A fibra do tipo 1, fibra do tipo 2 e a fibra do tipo mista, ou 2X, como se é dito na literatura da fisiologia. Tá? As fibras do tipo 1 são as fibras aeróbicas, né? A fibra muscular que faz você fazer exercício por mais tempo, tipo caminhada, né? Então, essa é um tipo de fibra muscular. Esse tipo de fibra muscular é que parece ter mais resistência a ser perdido com o decorrer da idade, ou seja, com o passar do tempo, ela também vai se perdendo, mas ela perde menos do que a tipo 2. A tipo 2 é a fibra de força. Então, nós temos a fibra, que eu falei com vocês, né, de resistência, né, que é exercício aeróbico a longa duração, e temos a fibra do tipo 2, que é a fibra, né, que é responsável por fazer força. Por exemplo, pegar um balde de água muito pesado. Então, essa fibra, ela tendenciosamente, ela é perdida mais rápido do que a fibra do tipo 1. Né? E muitas vezes, quando a pessoa é indicada a fazer exercício, a primeira coisa que manda fazer é exercício aeróbico. Mas a aeróbica é a fibra que ele menos perde. Então, teoricamente, ele tinha que começar com o treino de força, porque é a fibra que ele mais perde. Tá? Lembrando que, igual eu falei com vocês, princípio da individualidade. A fibra precisa ser ativada, mas com responsabilidade, prescrita e acompanhado pelo profissional de educação física. Não é só chegar e pegar peso de qualquer forma. Tá bom? Então, olha só que interessante. Então, a pessoa tem fibra do tipo 1 que perde mais devagar, que é a fibra aeróbica, é a fibra de caminhada, vamos dizer assim. E temos a fibra do tipo 2, que é a fibra de pegar peso, balde pesado, né? Essas coisas que o corpo utiliza para levantar mais peso por menos tempo. E essa fibra de força é a fibra que a gente perde mais rápido. Então, teoricamente, o que a gente precisa mais no decorrer dessa idade é do treinamento de força para que a gente venha retardar esse processo, mas eu vou falar mais disso na frente, tá? Tem alguns músculos que são mais afetados nesse período de perca de massa muscular. A musculatura estabilizadora ela é bem perdida. Por exemplo, o músculo transverso do abdômen é um músculo que a gente tem na lateral do abdômen que a gente vai perdendo com o tempo. Os multífidos, que são os músculos que ficam lá na coluna, né? Então, é tendencioso a pessoa até vai perdendo um pouco de postura, porque aquele músculo vai sendo um pouco ativado, muitas vezes inatividade física. Então, são músculos posturais que vai se perdendo com o tempo. Depois disso, vai se perdendo músculos dos membros inferiores. Claro que os superiores também perdem, mas se perde mais rápido músculos dos membros inferiores. Por exemplo, quadríceps, né, que são os músculos da frente da coxa, os músculos de trás da coxa, que as pessoas dizem, né, que é o bíceps, né, que na coxa também tem bíceps, né, as pessoas acham que é só no braço. Bíceps sural, né, o músculo que tem atrás da coxa, né, glúteo também é perdido com o tempo. Então a gente não pode achar que glúteo é só para ficar empinadinho, ele tem sua função biomecânica muito importante, inclusive na marcha, no abaixar, no levantar. Então é um músculo que precisa estar constantemente em atividade. Porque às vezes a pessoa pensa por ter alcançado uma idade mais avançada, não precisa de ter força no glúteo mais por questão estética, né? Eu não quero ter o bumbum empinadinho mais, então não vou ficar fazendo exercício de glúteo não, porque eu já passei dessa fase. Na verdade é a fase que você mais precisa
é treinar glúteo, músculos das pernas, que é onde mais perdido. Claro que os do braço também perde, mas porém você perde muito mais desses músculos que eu acabei de citar agora para vocês. Com o passar do tempo também se perde muito unidades motoras. O que é unidade motora? Nós temos o nosso sistema nervoso central e nós temos nosso sistema nervoso periférico. O que seria isso? É o sinal que sai daqui, que vai espalhando pelo corpo, que faz com que a gente se movimente. Por exemplo, eu estou movimentando meus músculos dos dedos agora, tá? E a unidade motora, aquele sinal está vindo do meu cérebro, está mandando informação e vai lá no músculo e fala, contrai, relaxa, abre, fecha. Então com isso vai se perdendo com o tempo, por isso que o idoso com o tempo também ele vai se tornando um pouco mais lento, porque ele vai se perdendo unidades motoras, tá? O idoso com o tempo ele perde capacidade aeróbica. O que seria isso? Ele perde a capacidade de fazer exercício por muito tempo, rapidinho ele cansa, né? Imagina que ele tem que ir da casa da mãe dele na casa da avó dele, né? Idoso, idoso indo na casa da avó, esse é da família boa. E quando chega no meio do caminho ele chega, cansei, mas às vezes ele nem atravessou a rua, né? Então ele perdeu capacidade aeróbica, que também é bem comum. Ele perde redução da velocidade da marcha. Não é marchar igual lá no quartel, marcha é caminhada, né? É o andar. Ele vai perdendo também a velocidade da marcha. Ele perde a capacidade de desenvolver atividades do cotidiano dele. O idoso ele vai perdendo com o tempo independência, então ele depende dos outros para tudo. Ele perde reserva hormonal, os hormônios dele vão cada vez sendo menos utilizados, então teoricamente com o tempo, quanto menos ele utiliza, mais o corpo joga fora. Com isso acontecendo, acontece uma incidência enorme de quedas, né? O idoso ele cai frequentemente e muitas vezes ele até fica acamado devido à frequência de quedas. Mas só que mais grave do que isso, acontece doença cardiovascular com o idoso que entra no processo de inatividade e que não faz nem às vezes o treino aeróbico nem o treino de força, que é a maior causa de morte em idosos, né? E pessoas de idade mais avançada, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a pessoa dos DCV, né, doença cardiovascular, é bem comum que ela venha entrar em óbito, né, evoluir para o óbito. Eu acho muito engraçado evoluir para o óbito. Ela possa evoluir para o óbito por inatividade física, tá? Então, o idoso, frequentemente, a pessoa de idade mais avançada, chega a evoluir para o óbito devido à inatividade física por doença cardiovascular. Então, olha só o quanto sério que é isso. Então, é muito comum nessa idade. Com essa idade avançada e por inatividade, essa pessoa de idade avançada ela acaba utilizando muito também médicos, e a maioria usa a rede pública. Isso acaba gerando também muito gasto, né, para o cofre público, né? Porque quanto mais ele frequenta, mais ele fica internado lá no hospital, mais gasto ele gera para os cofres públicos, né? Então isso é muito ruim para ele, claro que está doente, mas também é ruim para o cofre público, e até porque nem todos eles têm a possibilidade de pagar o plano de saúde, porque não é um negócio muito barato, principalmente nessa idade, né? Claro, eu estou dizendo para vocês aqui, pessoas de idade avançada, claro que a pessoa de idade avançada ela não consegue fazer as mesmas coisas de uma pessoa de 20 anos de idade. Eu nem estou dizendo que é para ela fazer isso, mas se você não cuida no decorrer do processo, principalmente igual eu falei com vocês no início da live, depois dos 40 ou próximo dos 40, acaba que cada vez se torna mais difícil. Aí de repente você pode estar pensando, tá, Dia, o que pode ser feito então para que ou eu chegue nessa idade com qualidade de vida, ou se eu já estou nessa idade de 40 para cima, 50 para cima, 60 para cima, eu posso desenvolver isso muito bem. Eu vou falar isso para vocês agora. Deixa eu só beber um pouquinho de água, que eu já falei pra caramba. Vamos lá. O que a pessoa pode desenvolver então no decorrer da vida inteira, não só na hora que a pessoa chegar na terceira idade. Se já tiver nessa idade, não tem jeito, aí que está na hora de fazer mesmo. Mas se você não chegou ainda, então está em tempo de fazer o processo de prevenção, até porque a gente sabe que a prevenção
é muito mais barato do que o conserto, né? Até mesmo um carro, você sabe muito bem que a manutenção do carro é muito mais barato do que o conserto do carro, e com o nosso corpo também não é diferente. Se a gente faz a manutenção do nosso corpo, com certeza a gente dificilmente vai fazer conserto, e se fizer, vai custar mais barato, tanto financeiramente quanto da saúde também, tá bom? Então, claro que eu vou falar para vocês, a primeira coisa que eu vou dizer é programa de exercício. É a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para chegar nessa idade mais avançada e chegue com qualidade de vida e com a saúde lá em cima, no topo avançado. Esse programa tem que estar incluso treinamento de força. O problema é que às vezes a pessoa vai até a academia e a pessoa olha uma pessoa idosa e a primeira coisa que ela faz é botar a pessoa somente em exercícios aeróbicos. Eu estou dizendo que é para fazer só treino de força? Não! Tem que fazer exercício aeróbico também, mas só aeróbico não é suficiente para esse idoso. Então, o profissional de educação física tem que estar preparado para atender esse público. Infelizmente, não são todos que são, tem uns que são mais voltados para essa área, outros não. Alguns reconhecem que não são preparados para atender esse público e não atende, outros não reconhecem, mas também às vezes ficam com vergonha de falar que não é preparado para esse público e passa um aeróbicozinho ali para ele não se machucar e libera ele depois e acaba que não entrega o resultado que realmente ele precisa, tá bom? Essa pessoa, geralmente, segundo os estudos, sinaliza, não é só uma opinião do Diego, que essa pessoa precisa de fazer em média 2 a 3 vezes por semana treinamento de força para que ela possa devolver a vitalidade dos músculos dela, né? Para que ela possa ser devolvida, para que os músculos dela possam voltar tudo aquilo que eu falei para cima para vocês anteriormente, que vai se perdendo com o tempo, para que tudo aquilo possa ir voltando, né? Segundo os estudos, 10 a 15% é devolvido com treinamento de força. Então imagina o seguinte, a pessoa vai perdendo com o tempo e a pessoa vai fazendo exercício, tudo isso vai voltando com o treinamento de força. Então não deixe de fazer o treinamento de força, tá? Esse percentual que eu falei com você de 10 a 15% de músculo que vai aumentando com o tempo, não é um número que eu estou falando assim da boca para fora para vocês. Essa avaliação é feita através de aparelhos super sofisticados, aparelhos caros, né? Tipo tomografia computadorizada, são equipamentos que são caros, que os estudos eles pegam a pessoa, dão o estímulo de treinamento de força, depois eles vão lá e reavaliam, avaliam antes, né? Depois reavaliam com esse aparelho e vê o resultado que isso traz, tá? Todos os dois tipos de fibra hipertrofiaram, ou seja, aumentaram de tamanho quando aplicou o treinamento de força. Engraçado, né? Que quando a gente fala treinamento de força, a gente associa somente ao tipo de fibra que faz força, mas o outro tipo de fibra também acabou aumentando de volume, até porque todas elas acontecem ao mesmo tempo, tá? O que acontece é a predominância, né? Ou seja, quando você estiver fazendo mais aeróbico, por exemplo, o tipo de fibra 1 vai estar fazendo, né, o papel principal, e o tipo 2 vai estar sendo protagonista, ali vai estar ali no plano de fundo, digamos assim, para você entender melhor, tá? Então isso também acontece. Então imagine o seguinte, a pessoa que foi lá e fez o treino de força aumentou tanto o tipo de fibra 1 quanto o tipo 2 de 10 a 15%, né? Se você for somar tipo 1 e 2, 10 15% do 1 e 2, 10 a 15% do 1, 10 a 15% do 2, a pessoa pode chegar a aumentar 30% da massa muscular dela. Lembra que eu falei que com o tempo ela vai perdendo massa muscular? Então olha a importância do treinamento de força para a pessoa que passa dos 40 anos. Olha a importância. E quanto menos a pessoa faz, mais massa muscular ela vai perdendo. E repare que o exercício vai totalmente contra a idade, digamos assim. Por isso que o exercício faz você se tornar mais jovem. Por quê? Se a idade, igual eu falei para vocês, a partir dos 40 anos, nós vamos perdendo massa muscular, 8% a cada década, e o exercício faz com que você aumente de 15% a 30%, né, de massa muscular. Olha o quanto você está perdendo quando você não faz exercício físico, nesse caso que eu estou falando agora, do treinamento de força, né? Está perdendo, com certeza está perdendo. Outro dado interessante que os estudos mostraram, que após a menopausa, ou seja, geralmente as mulheres após os 55 anos de idade, elas também perdem massa muscular e acabam perdendo um pouco do equilíbrio, elas se tornam meio desequilibradas. E o treinamento de força também sinalizou para essas mulheres, né, as mulheres que fizeram treinamento de força
também após esse período de menopausa melhoraram muito a questão do equilíbrio. Aí você fala, Diego, bobeira, só equilíbrio. Mas essa pessoa pode cair, quebrar fêmur, bater a cabeça, né? Vamos pensar no pior, pode vir até a óbito, né? Eu falei anteriormente para vocês que muitas das pessoas com a idade avançada acabam entrando em óbito ou ficando até doente, né? De doença cardiovascular, né? A pessoa fica acamada, né? Ou chega a virar óbito, conforme eu falei anteriormente. E os estudos mostram que o treinamento de força Rio, né? Os estudos também mostram que o treinamento de força também gera melhoras no sistema cardiovascular. Então, às vezes a pessoa acha que é só o exercício aeróbico que vai melhorar o sistema cardiovascular, tipo, tem que melhorar meu cardio, né? Os estudos também sinalizaram que o treinamento de força também contribui para o sistema cardiovascular. Claro que predominantemente o sistema aeróbico vai contribuir muito mais, mas o treinamento de força também tem mostrado muito isso. Tá bom? Agora uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Pensa comigo, Diego falou agora de um monte de benefícios que o treinamento de força traz. Logo, vou fazer só treinamento de força, porque eu vou ter esse monte de benefícios e tudo se resolve. Não vou fazer treinamento aeróbico, treinamento de endurance. Isso é válido? Ou seja, reformulando a pergunta, eu posso substituir o treinamento de força pelo treinamento aeróbico? A resposta é não. Você não pode substituir. Na verdade, um depende do outro. Um tem que complementar o outro. Nós precisamos do treinamento de força para entregar esse tanto de benefícios que eu falei para vocês. E também precisamos do treinamento aeróbico, que em uma outra live eu vou falar para vocês o benefício do treinamento aeróbico. Tá bom? Então, todos esses fatores trazem vários benefícios que nós não podemos perder, gente. É treino de força. Tudo isso pode ser entregue de forma que seu próprio corpo produz. Isso não custa caro. O que custa caro é você ficar acamado pro resto da vida. O que custa caro é você ter que ficar comprando medicamentos. Isso que custa caro. Agora fazer treinamento de força não. É muito barato. É o verdadeiro plano de saúde, tá bom? Além das questões físicas, psicológicas, eu quero falar um pouquinho das questões hormonais que também são liberadas no treinamento de força, que muitas vezes a pessoa não para pensar. Essas questões hormonais estão totalmente ligadas ao equilíbrio emocional. Como assim? Se eu faço exercício para o músculo, vai influenciar na minha cabeça? Sim, vai influenciar de forma direta. E eu vou falar para vocês de alguns hormônios que são liberados durante e após o exercício, né? Por exemplo, um hormônio que é excepcional, que é liberado durante e após o exercício, é a endorfina. Talvez alguém já ouviu falar nesse hormônio. A endorfina é um hormônio que ele serve como analgesia, né? Um hormônio para dor, digamos assim, e ele aumenta a sensação de prazer. Algumas pessoas, inclusive quando fazem exercício, né, principalmente os de alta intensidade, chega até a arrepiar, né, de sensação de prazer, de sensação de bem-estar, né? Então, olha só a capacidade que o corpo tem, porque o corpo pensa o seguinte: você está dando estímulo no músculo, logo esse músculo vai doer, e vai doer mesmo, porque fazer exercício, gente, deixa o corpo dolorido, porque o corpo ele não está acostumado com aquilo, né? Então o corpo faz o seguinte: já vou liberar esse hormônio logo, porque ele vai precisar, né? É tipo a mãe olha pro tempo assim e fala: vai chover, meu filho, leva a sombrinha. Aí o filho olha assim: tá sol, mãe, não vou levar não. No meio do caminho chove, porque as mães nunca erram. Ai meu Deus, peraí. Então olha só, só abrir o parênteses aí das mães que nunca erram, né? Então o corpo ele faz a mesma coisa. Se você dá o estímulo no músculo, ele pensa o seguinte: vai precisar de recuperar, então já vou liberar a endorfina, que vai melhorar essa dor do músculo, vai acontecer, e já vou deixar esse corpo mais tranquilo para que ele possa se recuperar mais rápido, então libera a endorfina. Tá? Então isso só acontece quando a gente dá estímulo no músculo. Se você ficar só deitadinho no sofá assistindo Netflix, isso não acontece, tá bom? Outro hormônio que é bem comum ser liberado, comum não, tá, gente? Que acontece durante o exercício é a norepinefrina. Digo,
Que desgrama de nome é esse? Norepinefrina? Nora lembra namorada do filho, né? É Nória, tá, gente? Nori, não é Nora, não. Norepinefrina. Esse hormônio está totalmente associado com humor, concentração, atenção e memória. Nossa, Diego, você está falando tudo que eu tenho perdido. Claro, sedentário. E quando você continuar sedentário, cada dia que passar, você vai perder isso mesmo. Vai perder humor, vai perder concentração, vai perder tudo isso que te faz bem. Vai perder memória. Nossa, estou meio esquecido das coisas. Claro, se você não está utilizando, o corpo não estimula. Ele não vai gastar energia com algo que não está sendo utilizado. Tá bom? Outro hormônio que é essencial, que é liberado principalmente também no treinamento de força, é a dopamina. Dopamina. O que você lembra aí quando fala de dopamina? Dopamina, talvez alguém está pensando em dopar a mina, né? Dar um remédio pra mina e tal. Muito ruim essa piada, mas quem me conhece sabe que é a minha cara. Dopamina é um hormônio que provoca a sensação de prazer e aumenta a sensação de motivação. Ou seja, algumas pessoas vêm treinar aqui comigo e falam assim: nossa, Diego, eu reparei que depois que eu comecei a treinar aí com você, eu saio daqui, eu chego em casa querendo fazer tudo. Eu arrumo casa, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. E algumas pessoas falam assim: Diego, saí daqui, nossa, saí daqui, ó, show de bola, saí disposto, cheguei em casa, nossa, mas me bateu um sono. Ou seja, liberou a sensação de relaxamento, de bem-estar, da endorfina. Lembra que eu falei? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Olha quantos benefícios a gente perde quando a gente não faz exercício. E principalmente, igual eu falei com vocês agora, quando a gente não faz o treinamento de força. Sabendo de tantos benefícios do treinamento de força, eu, Diego, particularmente, eu adoro fazer treino de força. Por mim eu faria só o treino de força, mas eu sei que eu preciso também muito do treinamento aeróbico, e no qual vai ser o tema de uma live futura aí para vocês, tá bom?